Pode ir? Fala, pessoal! Tudo bem com você? Paz e amor. Hoje é os pacificadores. O sermão... Tava com saudade de fazer essas piadas sem graça. Hoje é o sermão... A continuação do sermão Bem-aventuranças e o tema é os pacificadores. E diz o seguinte, nesse dia 8/4. Felizes são aqueles que são pacificadores, que não veem prazer nas guerras, que choram com os que têm dores. Felizes são aqueles que enxergam com outros olhos, que não tomam partido nos embates, que ficam longe dos embrólios. Com certeza serão bem-aventurados, pois com a paz cooperam. Entendem o quão fracos são e pelo favor do Senhor esperam. Esses entenderam que tem um mestre, que é chamado de Príncipe da Paz. Deus se compadece desses e a plena paz ele traz. Nossa colher poética está escrita em Mateus 5:9, colher de inspiração, e diz o seguinte: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Eu sei que é difícil a gente ter que às vezes engolir alguns sapos, né? Algumas coisas que a gente tem que engolir a seco e algumas coisas que até nos chateiam, até de certa forma nos revoltam e a gente tem que engolir para evitar a guerra. A vida nos proporciona muitas situações que é fácil a gente responder a guerra com guerra. E ela em si, né, a guerra é algo que promove destruição e separação. E a gente sabe, né, quem veio para roubar, matar e destruir, né? Então, a gente sabe que isso também é a separação, a destruição que a guerra produz, ela tem como o produto o nosso pecado, né? Na verdade, o nosso pecado produz a guerra. Exemplo disso são guerra por territórios que teve durante todas durante toda a história, né? Também é algo que é de se pensar também, que a guerra em si é algo que foi feita para decidir quem tem mais direito de ter alguma coisa que nunca foi dessa pessoa. Por exemplo, a gente sabe que nas guerras de territórios aí já tinham habitantes em cada um dos territórios e veio gente de outro lugar para tentar tomar posse daquele território daquelas pessoas que já estavam lá. E essas pessoas que estavam lá respondem com o mesmo ímpeto e ali gera uma guerra. Mas a gente sabe que tanto as pessoas que vão para a guerra para tentar conquistar aquele território, como aquelas pessoas que tentam defender o território, estão brigando por uma coisa que não são delas, é de Deus. Nunca foi delas assim por natureza, não foram elas que criaram, e ainda que se tivesse criado, não é delas a inteligência para criar alguma coisa, porque tudo isso provém do Senhor. Então, a vontade de ter governo e ter controle sobre tudo é a causa das guerras, né? Nisso a gente vê nas guerras de territórios, igual eu falei. Também tem as guerras de narrativa, que ninguém é dono da verdade, a não ser Jesus, que é a verdade, né? Então muita gente se degladia nas palavras e não sabem que elas não são as donas da verdade. Na escola, quando tinha briga, sempre existiam 3 tipos de grupos, né? E existem ainda até o dia de hoje. O primeiro grupo de pessoas eram aqueles que duelavam, né? Que eram os briguentos. Eles que iam lá pro embate. Aí tinha o segundo grupo, que eram os que incitavam, né? Que era a galera que ficava lá, briga, a galera que fica na incitação da briga. E o terceiro tipo de gente que é a galera do deixa disso. Então esses que eram
a galera que separavam normalmente, né? De uma forma bem tola e bem simplista, esse exemplo mostra a função do pacificador. Na grande maioria das vezes, os que brigam, eles brigam por coisas que são coisas de um motivo muito bobo, assim, sabe? Começa com uma coisa muito boba, aí tem aqueles que incitam, que falam assim, se eu fosse você não deixava, hein, não sei o que, né? E na maioria das vezes, esse segundo tipo de gente, eles não brigam. Eles falam, se eu fosse você não deixava, mas eles nunca vão brigar, porque eles na maioria das vezes têm medo. E o pacificador é aquele que abaixa a poeira, é aquele que é do deixa disso, né? E muitas vezes abaixando a poeira, voltando à racionalidade no lugar, mostram que o motivo pelo qual estão brigando é um motivo fútil. E muitas vezes eu já vi muitos casos de muita gente que briga, tá lá brigando, beleza, tá acontecendo lá um negócio, separa e pega e vai lá conversar, e quando traz e baixa a poeira, mostra para os outros que é um motivo bobo. As pessoas com um ato de vergonha até mesmo, muitas vezes por um ato de quebrantamento, elas veem a situação como se perdoam e muitas vezes acabam se tornando amigos e começam a rir daquilo que aconteceu. Claro que existem casos e casos, né? Mas na maioria das vezes em briga besta de colégio acontece isso. A Bíblia diz que seremos chamados filhos de Deus porque esses, os pacificadores, eles têm a missão e o papel de unir, não separar. Então eles promovem a paz porque sabem que são cópias daquele que é príncipe da paz. De preferência de modo pacífico, eles promovem isso também. A gente tem que orar para que a gente seja cada dia mais pacificadores e que a gente possa promover a paz. E sejamos transformados em pessoas que, além de querer a paz, promove a paz também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia 98. Te damos graças pela sua paz que excede todo entendimento e que guarda nosso coração no seu Filho. Venha estar conosco, Pai, nos ajudando e nos guiando e nos orientando a sermos pacificadores nessa terra. Que possamos ser, Pai, motivos de unir pessoas e não distanciar. Eu te peço isso em nome do seu Filho amado, que mostrou pra gente o que é responder guerra com paz. Vem estar com a gente, Paizinho, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, #paz aí embaixo. Com Z, tá? Não com S. #paz e o @ de alguém. Baixe um e-book. Estejam lendo aí, se caso você chegou agora e não viu os outros meses, pode estar lendo, pode ler os meses vindouros também. Envie sua oferta para o Demel se você sentir no coração, nosso departamento de missões. Aqui embaixo tem o QR Code. Aqui embaixo também tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Envie sua arte nesse grupo, seja desenho, seja pintura, seja escultura, seja dança, seja poesia, seja música, seja cinema, seja fotografia, seja o que for. Envie pra gente que a gente vai estar muito feliz de estar mostrando aqui no nosso último dia do mês. Deus abençoe você, não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu, paz!